Vamos lá, então, pessoal. Na última aula, a gente tinha tratado dos detalhes, né? A gente se aprofundou na questão da permaporosidade. Aí a gente falou na questão estrutural, né? Da estrutura cristalina, dos arranjos dos diferentes tipos de rocha, não é? A gente conseguiu tratar o assunto assim com a profundidade que ele merece. Aí a gente viu o conceito matemático, né, de permeabilidade absoluta, permeabilidade relativa e permeabilidade efetiva. Sendo que esse conceito aqui ele é muito importante, né, resumindo, quando a gente tem esse gráfico, a gente está sempre tratando de dois fluidos, tá? Vou tentar compactar a interpretação gráfica disso daqui. Normalmente o que se tem desse lado é a água, né? E aqui o óleo. E o que a gente tem que entender disso? Que repare aqui embaixo. Aqui embaixo, então, é a saturação de água, ou seja, o quanto de água tem na minha peça, né? Na minha rocha, no caso. Isso daqui normalmente são ensaios de laboratório, não é? Então, no meu testemunho, né, que seria o termo mais correto. Então, imagina, um testemunho de rocha 100% saturado de água, ele só vai ter água fluindo. É isso que esse gráfico está me dizendo, tá? Agora, se eu tiver esse testemunho aqui, por exemplo, com 80, 85, 90, que seria qualquer coisa nessa escala, não é? Então, se eu tiver qualquer coisa aqui em torno de 90% d'água, eu ainda só tenho água fluindo pelo interior do meu testemunho. É isso que esse gráfico está me dizendo. Então, a partir de que momento eu tenho, né, ou melhor, a partir de qual saturação de água eu tenho uma coexistência de permeabilidade de fluidos, né? Então, a partir de 80% de saturação de água, eu tenho o início da fluidez do óleo coexistindo com a água, tá? Então, vocês veem que para que o óleo possa permear, tá? Eu tenho que ter um mínimo de saturação de óleo, tá? Então, olhando para esse gráfico, qual é o mínimo de saturação? Se eu tenho 80% de água, logo eu tenho 20% de óleo, uma vez que ele está considerando aqui um contexto bifásico, né? Se ele está falando permeabilidade relativa ao óleo e à água, a gente então parte do pressuposto que eu só tenho dois fluidos. A gente sabe que por menor que seja o grau API, a gente sempre vai ter pequenas frações de gás ali, mas para fins de análise teórica, a gente consegue aqui desprezar o gás, tá? Existem curvas de permeabilidade também do óleo gás, mas não é esse caso aqui. Normalmente a gente estuda do óleo e da água, tá? Até porque a água, mesmo que você não tenha uma água conata inicialmente saturando o meio, a gente pode ter futuramente uma água que foi injetada, tá? Então, daí relembrando a outra aula. Deixa eu ver mais o que aqui. Tá. Permeabilidade absoluta é isso, como o próprio nome diz, é quando um fluido ele é absoluto e não tem mais nada, tá? Daí foi a proposta do Henri Darcy, mas de novo, o objetivo dele era filtrar a água, não é? E que ele alcançou, mas ele acabou dando início também à ciência da mecânica dos fluidos, né? Mas permeabilidade absoluta é basicamente isso. A efetiva é justamente quando você tem dois ou mais fluidos saturando meio poroso, tá? Mas é justamente quando ela é caracterizada por essa interconectividade dos poros e você vai ter um fluido molhando a rocha, né? E o outro permeando, tá? Ou seja, um fluido ele vai ter uma tendência eletroquímica de se agarrar nos grãos da rocha, tá? Enquanto o outro não. O outro vai ter uma tendência a escapar disso, né? A permear, a sair, a ser expulso dali, tá? Então a gente sempre vai ter uma fase molhante e outra não molhante, tá?
isso vai depender de várias condições. A primeira é a afinidade eletroquímica, mas a gente pode manipular isso, a gente pode inverter essa maleabilidade, tá? É, quimicamente. Aqui a gente viu também, tá? Isso daqui é mais os nossos estudos, né? Eu vou passar alguns pequenos exercícios depois de aplicação dessa fórmula. Como eu falei para vocês, é basicamente multiplicação e divisão e subtração, não tem nada demais, então a gente só vai brincar com os números, mas a gente só vai tratar de fluxo linear. Mas lembrando que é só para vocês manipularem essa equação aqui, tá? Da permeabilidade, porque o que rege mesmo é a partir daqui. Aqui também não é nada do outro mundo, né? Tudo é só jogar na calculadora. Aqui o mais complexo que tem é o LN, né? Calcular o LN do raio externo dividido pelo raio do poço, tá? Então, também você pega aqui o ponto central do poço, né? Você pega o poço, você pega o ponto central dele, você vai até o limite do reservatório, tá? Esse é o raio externo, tá? E o raio do poço, como o próprio nome diz, só está nessa região aqui. Então, como se você pegasse aqui essa distância, tá? Que é o RE, o raio externo, dividir por essa daqui, e o produto disso você tirar o LN. Multiplicar pela viscosidade. Pronto, achei aqui, resolvi essa parte. Qual é a segunda parte? 2 vezes π, tá? K, a gente vai determinar aqui, não é? A altura sempre é dada pelo enunciado, e a pressão externa e a pressão do poço. Também aqui, subtração simples. Aí você vai dividir por isso, desculpa, multiplicar, você vai achar a vazão, tá? Isso para um fluxo radial. Teve uma pergunta aqui do Iago, professor, como que a efetiva e a absoluta podem coexistir se elas são completamente opostas? Tá, o Iago, quando a gente fala, é o que eu falei, absoluta, quando é para ensaio, é para nível experimental, é quando só tem um fluido, tá? Então você quer testar o fluido, você quer testar a sua rocha, o seu testemunho, tá? Então normalmente é manipulado. Na natureza, dificilmente você vai ver apenas um fluido, tá? Então, quando você quer de fato pegar uma amostra real do reservatório, ela sempre vai ser efetiva, tá? Ali o que é feito? É feito uma analogia sintética para entender como que seria aquele ambiente com um fluido absoluto. Aí você imagina, você pega um testemunho, você vai lá no fundo do poço com a sua coluna de completação, você faz esse disparo, ele vai sair aí do tamanho menor vai sair normalmente do tamanho de uma garrafa PET, tá? Uma garrafa PET aí de 500 ml, aquela de 1,5 litro já é muito grande, tá? Mas é um formato cilíndrico parecido com aquilo. Aí ele vai lá, faz essa captura do testemunho, leva lá para cima. Então a gente sabe se é real, se é da rocha, é efetivo. Pode até ter pouco gás, pode ter até pouco óleo, mas vai ser efetivo. Por quê? Por que vai ser permeabilidade efetiva? Porque eu tenho 2 ou mais fluidos, ponto. Aí, o que é feito? Depois que são realizados vários testes, principalmente de variação de pressão, variação de temperatura, você vai entender qual é a dinâmica daquele reservatório. Aí, com esses resultados, você sinteticamente cria permeabilidades absolutas, não é? Aí já é por uma questão de analogia e de comparação. Aí você faz os e se. E se essa rocha tivesse só água? E se essa rocha tivesse só óleo? E se essa rocha tivesse só gás? Tá? Então são ensaios sintéticos de permeabilidade absoluta. Tá? Mas é isso, tem que perguntar mesmo, gente, porque é muito parecido, né? E a relativa é justamente quando a gente plota graficamente, né? É relativa a quê? Sempre faço, relativa a quê? A saturação, tá? Então aqui, quando a gente fala de permeabilidade efetiva, é porque eu estou tentando calcular isso daqui, só que tem 2 fluidos ali no meio. Só que eu estou aqui, ó, é essa representação matemática, tá?
Agora, quando eu faço a relativa, é permeabilidade relativa à saturação de água aqui no caso, no meio, tá? Então se vocês quiserem também até anotar, fazer essa ressalva aí, permeabilidade relativa à saturação. Você bota aí entre aspas, porque é, nos livros você não encontra essa explicação, né? Eles colocam o gráfico mostra que é relativa à saturação, só que nas explicações normalmente não se fala, né? Então é uma forma de vocês entenderem, fica mais claro para vocês. Tá. Aí a gente vai trazendo para a realidade, né? Que é a propriedade da rocha reservatório, aí a gente vai vendo aí, ó. Daí eu estava vendo também esses conceitos em oceanografia, também se estuda isso. Aí a gente pode tratar em paralelos a camadas, perpendicular às camadas. Aqui já vai trazendo, isso daqui já são representações matemáticas mais realistas com o que acontece de fato na natureza, tá? Então isso daqui a matemática é isso. Você quer entender numericamente como a natureza se organiza. Então isso daqui sim está mais próximo da complexidade que é a natureza. Aí a gente entra no conceito de mobilidade, tá? Então mobilidade é basicamente a razão entre a permeabilidade e a viscosidade, tá? Então permeabilidade é aquela fórmula lá do Darcy, tá? Já a viscosidade ela está atrelada ao fluido, tá? Então a permeabilidade está relacionada à rocha e a viscosidade está relacionada à característica do fluido. Quando você divide essa propriedade da rocha, que é a permeabilidade, pela viscosidade, que é a propriedade do fluido, você tem a mobilidade, tá? Aí, que é diferente da molhabilidade, tá? Molhabilidade, resumindo, é a capacidade que o fluido tem de se agarrar na rocha, se agarrar no sólido, tá? Como que eu consigo identificar isso? Normalmente é uma microscopia eletrônica, né? Ou seja, é um zoom aí de algumas 1000 vezes, né? Então você tem que fazer uma análise de uma microscopia, né? Ou seja, você tem que pegar uma lupa para ver isso daí. E aí você vê através do ângulo de uma gota, tá? Então você pode fazer os ensaios, tá? Então, com o auxílio da microscopia eletrônica, e você faz ensaios onde você pega o sólido, né? Você pega esse testemunho, você bota o fluido ali em contato com ele e você bota uma gota e você vê o ângulo que essa gota forma, tá? Então, a depender da angulação, você vai ver aqui se ela é fortemente molhável, se ela tem uma molhabilidade intermediária ou se ela não é molhável, tá? Então, a molhabilidade, a gente sempre está vendo, está sempre atrelada a dois fluidos, tá? Então, você tem que entender, porque é sempre um contexto de um sólido com dois fluidos. Um vai molhar, outro vai permear, tá? Aí que está falando, né? Primeiro, uma rocha molhada pela água e o óleo escoando, desculpe. E aqui é o contrário, tá? A água escoando e o óleo molhando. Aqui tá dando que alguém levantou a mão. Pode falar, se for o caso. Sim. Isso. Sim, com certeza. Prejudica. Existe. Existe também, só que é caro. Você pode manipular mecanicamente também. Como? Normalmente você tem essa inversão aqui, ó. Tá vendo aqui que aqui o óleo que está sendo produzido, ótimo, tá? E a água está agarrando na rocha. Beleza, eu quero óleo, eu não quero água. Só que conforme você vai produzindo muito óleo, aquele óleo ele passa a não ser mais maioria ali dentro do contexto da rocha, ele passa a ser minoria. Com isso, você tem a diminuição da pressão interna também. Então, com a mudança da predominância de saturação, ou seja, o óleo ele era predominante, ele passa a não ser predominante.
e a pressão interna do reservatório muda, você tem uma inversão dessa molhabilidade. Você pode alterar isso daí quimicamente, só que é caro. Porque você, imagina, você vai pegar um reservatório que é sempre a analogia que eu faço, porque é a distância e normalmente é como se você estivesse indo à área que esse reservatório vai ocupar, da rodoviária de Cabo Frio até o IFE. Então, o quanto de fluido que você vai ter que ter para permear isso? Aí você pega a espessura do reservatório, né? Normalmente um reservatório ele tem uma espessura de 5, 10 metros e ele vai variando. Alguns trechos ele só tem 2 metros de espessura, outros trechos ele vai ter 5 metros. Ele não passa muito disso, né? Aí 10 metros já é um reservatório muito espesso, só para vocês terem a ideia, né? Então, a média aí, uma média baixa, né, de reservatórios aí seria a altura de um cômodo, né? O reservatório, a espessura dele é de um cômodo, uma sala da nossa casa e tal. Só que a nível de comprimento, né, de distância, como se fosse aí, do IFE da rodoviária. Então é muito grande. Imagina quadrado, né? Então você tem 6 quilômetros quadrados, 10 quilômetros quadrados. Agora você entupir quimicamente de um fluido, essa área de quilômetros quadrados é muito grande e às vezes não vale a pena. Aí o que normalmente se faz? Se injeta mais água para você repressurizar o reservatório, tá? Para você tentar inverter essa molhabilidade, tá? Aí aqui alguns efeitos, tá? Do que seria essa molhabilidade. Então aqui um reservatório molhado com água, que é o que eu sempre seria o cenário ideal, que é esse momento 1, tá? Então, o que esse momento 1 está mostrando? Aqui, ó, ele está mostrando que, aqui, por exemplo, se eu fosse traçar uma única reta aqui, então, nesse ponto aqui do reservatório molhado com água, eu teria aqui o quê? Uns 60%, né? 60% de saturação de água, aí eu vou ter aqui uns 15, 20% de permeabilidade relativa da água e do óleo, né? Ou seja, 15% de efetividade aí. Agora, para essa mesma aqui, ó, aqui da água, a água ela está chegando a quase 25% de permeabilidade e a do óleo diminuiu, tá? Então, para esse ponto aqui, trace uma reta aqui imaginária, daqui, ó, pau, pegando aqui, tá? Então, resumindo, qual seria a interpretação resumida desse gráfico? Para o mesmo ponto, para um reservatório molhado com água, eu teria aqui, ó, cerca de 15% de permeabilidade, né? 15% do óleo permeando, 15% da água permeando, aqui nesse ponto, tá? Agora, para esse mesmo ponto aqui, para o reservatório molhado com óleo, eu teria quase 25% do fluido sendo produzido, sendo que é água, tá? E aqui, ó, seria o quê? Qualquer coisa em torno de 5% de óleo escoando, tá? Lembrando sempre que a água está aqui à direita, né, e o óleo está à esquerda. Então, só para vocês terem noção do quanto que isso muda, né? Então, um reservatório molhado com água, ele tende a facilitar essa permeabilidade relativa ao óleo. Então você vê aqui, essa permeabilidade relativa ao óleo no reservatório molhado com água é maior. Aqui, olha aqui, como essa daqui está muito mais achatada, né? Pressão capilar, a gente falou também. Basicamente, o que vocês têm que ter em mente que vai levar em consideração as densidades, tá? Então, é sempre em função da densidade, no caso do ar, em relação da água aí, tá? Então, é a variação da densidade vezes a altura e a gravidade, tá? Então, resumindo, é isso, a pressão capilar. Então, aqui, ó. Então, a gente vê aqui esse ambiente está mais capilarizado, não é? Então, aqui, ó, conforme eu vou aumentando, repare que o diâmetro desse primeiro ensaio aqui, ó, é maior. Tá vendo esses tubos? Né?
Então esse daqui está mais capilarizado, né? Então aqui eu tenho mais, eu tenho uma capilarização maior nesse contexto aqui. Aqui uma capilarização menor, tá? É por isso, por exemplo, que eu não coloco diâmetros muito grandes lá na área de contato com o meu reservatório, né? É muito comum eu começar com 36, com 30 polegadas de revestimento e terminar com 9,5/8, não é? Então, ou seja, há um afunilamento no diâmetro do revestimento. Um dos fenômenos que justificam esse afunilamento do poço é justamente a capilaridade. Senão eu teria que ter uma bomba de fluido muito mais potente para vencer toda a hidrostática envolvida no processo, né? Que é função da gravidade e da altura, né? E esses dois fatores aqui, eles vão influenciar assim sobremaneira, né? E a variação da densidade também, porque a mistura de hidrocarbonetos ela é muito complexa, né? Então não vai ser a mesma densidade na frente da zona do reservatório, no meio do poço e no topo do poço. Então a gente vai ter uma variação de densidade porque o gás em solução ele vai se dissociando. Então o fluido vai perdendo gás, então ele vai ficando mais pesado, ele vai ficando mais denso, tá? Ele vai se subdividindo. Então, é uma complexidade enorme. Quando a gente está falando já, pegando esse conceito e levando para a produção. Né? Aí aqui está mostrando aqui como que seria, né, associando já a molhabilidade com a capilaridade. Tá? De novo, aqui é mais de forma expositiva, que é importante vocês saberem que tem essa conexão da capilaridade com a molhabilidade, mas realmente um conceito de especialização, não é? É só para vocês entenderem isso daí. Quando o óleo aqui, não é? Ele vai permeando, a água é a fase molhante, aí você vê aqui que está acima do contato, é como se tivesse aqui, ó, tá? A zona de óleo, né? A zona de transição, a zona de água. Então é uma forma da gente identificar normalmente na perfilagem, né? Na perfilagem dos poços. Você consegue entender aí basicamente qual é a capacidade, né? Por exemplo, que o reservatório tem de abastecer. Aqui também são três diferentes tipos de permeabilidade, tá? E plotados aí, três curvas de permeabilidade plotados num eixo de capilaridade em relação à saturação de água, tá? Então aqui ele mostra a variação da permeabilidade em função da pressão capilar. Então aqui, para esse primeiro cenário aqui, eu tenho uma capilaridade elevada, mas para que isso aconteça eu tive uma baixa saturação de água, tá? Então aqui, houve uma redução da capilaridade, da pressão capilar, melhor, né, falando, e um aumento da saturação. E aqui caiu ainda mais a pressão capilar e aumentou a saturação de água e diminuiu a permeabilidade, tá? Então diminuiu não, você tem uma permeabilidade diferente, não é? Porque aqui como ele não generalizou, não atribuiu valores, mas atribuiu formas geométricas, só está falando que K1 é diferente de K2, que é diferente de K3, né? Não necessariamente uma maior que a outra. Mas aqui você tem você tem uma variação. Eu posso afirmar que sim, ela tem uma tendência maior a ser exponencial, logo você vai ter uma mudança maior da permeabilidade. Então eu posso afirmar que o ambiente K1, né, ele possui um maior delta do que K2 e que K2 possui um maior delta que K3. Isso tem como afirmar e tal. Mas enfim, isso daqui também não é nível de especialização, é só para vocês entenderem. Já eu trouxe outra associação, né? Que é molhabilidade com a pressão capilar, que é pressão capilar com a permeabilidade com a saturação. Então é justamente a interconexão desses conceitos, tá? Para mostrar que, embora a gente vá fragmentando os conceitos que englobam a engenharia de reservatório, eles estão todos interconectados e eles vão sim influenciar um ao outro. Quando você altera um, você altera outro. Aqui é como eu tinha falado, né? K1 maior K2, K3. Aqui acho que até o mais correto seria o delta, né? Que
imediatamente. Tá. Agora eu quero lembrar onde que eu parei na outra aula. Tá, o diagrama de fase, a gente falou. A gente falou sobre o diagrama de fase, mistura simples, não é? Da água aqui. Esse daqui foi o cerne aí, né, da nossa última discussão, que é basicamente uma mistura simples. Então aqui eu sempre pego o exemplo da água, que é o mais fácil de entender, não é? Que quando a água começa a vaporizar, por exemplo, você bota a água para ferver aí, quando ela atinge a temperatura, é tudo uma questão de tempo até ela se vaporizar, não por completo, né? A olho nu seria por completo, mas sempre uma parte, fica sempre um fragmento líquido, né? O que não é verdade para uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Então eu tenho uma fase de coexistência, né? Que é esse envelope de fase. Então lembre sempre que essa imagem é uma substância simples, e aqui não, aqui eu tenho uma mistura, tá? Então aí eu tenho a curva do ponto de bolha, né, que é o ponto a partir do qual surge a primeira porção de vapor, a curva do ponto de orvalho, que é o ponto a partir do qual eu tenho a última porção de líquido, tá? À direita aqui então eu tenho uma substância sempre 100% gasosa, aqui eu vou ter uma substância 100% líquida. O ponto crítico é o ponto que vai dividir, não é, aqui a curva do ponto de bolha da curva do ponto de orvalho, ou seja, até aqui, quando eu ultrapasso, né, essa zona de pressão e temperatura, lembrem sempre que essa curva, na verdade, ela só está representando variação de pressão e temperatura, tá? Então, quando eu passo esse ponto aqui, eu tenho surgimento de gás. Aí, a partir desse ponto, né, já é de líquido, né? Mudança de gás para líquido. Então é por isso que aqui é o ponto crítico, vai dividir, né, o primeiro surgimento de gás, e aqui o primeiro surgimento de líquido. Lembrando que o sentido muda, né? Aqui 100% óleo, 100% gás. Aqui relacionando aqui está bidimensional, né? Então é a pressão e temperatura, aqui está tridimensional. Por quê? Como é uma mistura de hidrocarbonetos, eles são altamente compressíveis, não é? Principalmente quando você tem o surgimento aí de gás, você vai ter uma mudança considerável no volume, tá? Então ela não pode ser desprezada, tá? Esse conhecimento então, aqui também daqui tá vendo, ó, de substância simples, né? Tá comparando. Aqui já é para uma mistura, então aqui em uma imagem só você tem essa complementação e você consegue interpretar graficamente todas as possibilidades do diagrama de fases, levando em consideração também o volume. Tá, a gente viu os tipos de reservatório e reservatório de óleo. Então, basicamente, nós temos duas possibilidades, que é o de alta contração, de baixa contração. Aí o de gás, o gás úmido, o gás seco e o gás retrógrado. Então, aí a gente viu isso aqui também, do teor de água e sedimento, das razões, né? Razão RGO, RAO. Falei para vocês também da RGL, que não está aqui, que é basicamente o volume de gás dividido pelo volume de óleo, que é o volume de água dividido pelo volume de óleo. Então, normalmente você trata dessa forma. A RAO, a tendência, né, ou seja, a tendência do volume de água é aumentar em relação ao volume de óleo, porque você está extraindo óleo, a água vem por arraste, ela vem ali digamos assim, de intrometida que ela é, você não quer produzir a água, tá? Mas faz parte da dinâmica do reservatório. Então, para campos maduros, você tem um pronunciamento da RAO, né? Como eu falei para vocês aí, pode chegar aí 40%, 50%, 60% no fim das contas. Né? Se você for botar em números absolutos, a Petrobras ela produz muito mais água do que óleo. Né? Aqui do teor BSW, ele, para além da água, né, ele leva em consideração a areia que é arrastada. Tá? Então aqui é o teor de água e areia que você encontra no óleo. Tá? Então é o teor BSW. Ao fator volume de formação, que a gente vai ver hoje do gás e do óleo, né? Que é o volume do gás em qualquer estado,
mas aqui, na verdade, em qualquer estado, diferente das condições padrões, né? Então, a gente pode falar que é o volume do gás na condição de reservatório, tá? Dividido por quem? Pelo volume de gás nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Nas condições standards, nas condições padrões, tá? Que é de 1 atm 20 graus Celsius. E a mesma coisa aqui do óleo. Aí a razão de solubilidade já é o volume de gás dissolvido, né, que é dividido pelo volume de óleo a ser obtido da mistura. Então, imagina, num primeiro momento eu tinha um reservatório de óleo, mas conforme eu fui produzindo, esse gás se dissociou, tá? Eu vou passar depois um exercício que vai deixar isso mais claro para vocês. Aqui, na verdade, é mais para consulta de vocês. Aqui eu já acabei explicando no slide anterior, mas daqui está tendo registro escrito aí das definições que eu citei anteriormente. Análise PVT, toda hora eu falo também, mas aí está o resumo dessas explicações, que é pressão, volume e temperatura. Tá? Então, já falei que é uma questão de laboratório, você tenta antecipar, você vai fazendo esses ensaios e tal, mas já está tudo aí, para a consulta de vocês. Aí, acho que aqui não tem nada de novo também para acrescentar, daí a gente já viu na outra aula. Tá. Isso daqui acho que vocês já viram também acho que vocês até comentaram que viram na aula da Nirinha, também pra gente aqui não vai ser tão importante. Isso daqui também já falei na outra aula, também pra gente é mais de caráter informativo, isso daqui também é mais da parte de processamento de fluido. É só para botar o ponto final, né? Onde acaba, mostrar para vocês aonde acaba o engenharia de reservatório e onde começa o processamento de fluido, né? Aqui dos gases, tá? Dos gases ideal também, daqui PVN, pressão, volume, né? A constante universal dos gases e tal. Isso daqui também é mais para mostrar para vocês. Aí tem a pressão de ponto crítico, a temperatura de ponto crítico. Ele leva em consideração o fator de compressibilidade do gás, que é Z, que é tudo tabelado. Aqui já trazendo, né, essa condição para a engenharia de reservatório. Aqui esse daqui seria o gás, né? Desculpa, a tabela que a gente iria usar se a aula fosse presencial, né? Então, vocês conseguiram escapar dessa daí. Normalmente eu sempre utilizo isso. Então, tá, aqui já começa a ver o que interessa pra gente. Aqui. Então tá, essa parte aqui faria mais sentido se a gente tivesse a possibilidade de trabalhar, que realmente eu só explicar por explicar não tem como, isso daqui tem que praticar. Isso daqui é o tipo de exercício que eu imprimo uma folha aí, é um exercício que normalmente eu passo em dupla e só faz sentido quando pratica. E assim remotamente não faz tanto sentido. Então vai ser a parte que a gente vai fazer aí se tiver tempo presencialmente. Aí, sei lá, segundo semestre do ano que vem, talvez, né? O que está indicando aí. Fator de volume de formação, como eu tinha falado para vocês, é o volume de óleo mais o volume de gás dissolvido, dividido pelo volume de óleo, nas condições padrão, tá? Então, aqui vamos ver um exemplo disso. Então, imagina aqui, ó. Olha o absurdo que é a pressão do reservatório, né? Então, imagine aqui, eu tenho 1,3 metros cúbicos de líquido na condição de reservatório. Qual é a condição de reservatório? 246 atm, tá? A temperatura de 71 graus, tá? Então, repare aqui que a temperatura ela está se mantendo até aqui, com exceção da condição standard, tá? Então, olha o que acontece aqui com uma pequena não, né? Uma considerável variação de pressão. Eu tenho uma expansão do líquido, mas ainda eu não tenho o surgimento do gás, tá? Então, aqui está sendo representado, olha, então aqui pressão, tá vendo? Que seria esse primeiro momento aqui, que seria o PI, não é? Então, é onde eu tenho maior pressão,
aqui, ó, para o fator volume de formação. Lembrando que o fator volume de formação é esse daqui, ó. É o volume de óleo mais o volume de gás dissolvido, tá? Dividido pelo volume de óleo nas condições padrão, tá? Então é uma razão, tá? Então o BO é uma razão. Isso, João. É isso daí. A torre flash normalmente é a torre para gás, não é? Então essa dissociação aí. Sim. E isso tem a ver, eu não sei até onde isso é tratado na. Vocês já estão tendo aula com a Josinira? Que eu lembro que eu cheguei a falar de materiais, materiais vocês ainda não estão tendo, né? Mas da Josinira eu acho que vocês estão tendo já, não estão? Ah, já terminou, sim. Tá, continuando aqui. Então aqui eu tive o surgimento de gás, tá? Então, olha, para essa pressão aqui, então você olha o que aconteceu aqui, ó. Então, aqui, para eu ter um aumento do fator volume de formação, o que aconteceu aqui matematicamente? Então, para esse número aqui aumentar, ou o volume de óleo e gás associado aumentou, né? Ou esse daqui diminuiu, né? Ele pode não ter se mantido constante, tá? Mas normalmente o que acontece é isso daqui, ó, tá? Você tem um aumento no numerador, tá? Então, o que aconteceu? O aumento do volume do óleo. Aqui, ó, aumento do volume do óleo mais o gás associado, tá? Porque, olha aqui, o óleo na condição standard, é que aqui a gente já sabe, né? A gente não tem um fator surpresa. Então lá, pronto, sabe-se que em condição, sabe-se que na CNTP o volume de óleo é igual a 1 metro cúbico, tá? Então aqui, ó, volume de óleo, 1 metro cúbico, tá? O que está variando? Volume de óleo mais gás associado. Olha aqui, então o que variou? Olha o volume de óleo aqui, aumentou, e aqui o volume de óleo mais gás associado. Então aqui, ó, a nível de volume geral, o que eu tenho aqui agora? Aqui eu vou ter 2,05 metros cúbicos, né? Sendo 1,2 de óleo e 0,850 de gás, tá? Então o que eu tive aqui? Um aumento do numerador da minha fórmula do fator volume de formação de óleo, tá? Então por isso que isso aumenta. Não sei se ficou claro isso para vocês, o porquê que esse gráfico aqui aumentou, tá vendo? Eu sei que essa disciplina é complicada, que cada gráfico tem uma interpretação. Alguns gráficos a gente interpreta da esquerda para a direita, outros da direita para a esquerda. Esse daqui, ele faz mais sentido quando você interpreta da direita para a esquerda. Então foi aqui separado por cores para vocês entenderem. E ele chegou no pico, né? Então, olha o que está acontecendo aqui. Aí depois eu começo a diminuir, tá? Então, olha o que está diminuindo. Então, o que vocês conseguem entender com isso daqui? Ele está levando o fator volume de formação do óleo, tá? Então aqui, ó, aumentou o óleo. Mas olha o que aconteceu aqui. Embora o volume total ele tenha aumentado, o volume do óleo em específico diminuiu, tá? Então olha o que aconteceu aqui, graficamente, tá? Ou seja, nesse momento que foi chamado aqui de P1, tá? Esse momento verde, eu tive uma redução do volume de óleo, não necessariamente uma redução do volume de hidrocarbonetos, tá? Então tem que ter cuidado aqui quando a gente fala do fator volume de formação do óleo, porque a gente graficamente, não é? Essa interpretação BO versus pressão, esse gráfico aqui em específico, a gente vai ver outros gráficos que não necessariamente têm esse comportamento. Ele é uma representação gráfica da variação volumétrica da fase líquida de hidrocarbonetos, tá?
não necessariamente de todo o volume ocupado pelo hidrocarboneto, tá? Então aqui, ó, aumentou, líquido diminuiu e depois diminuiu ainda mais e ainda mais, tá? Então, aumentou, diminuiu. Então, só vocês verem aqui, tá vendo? Como se fosse traçar uma reta, aumenta, aumenta, diminui, diminui, diminui. É o que aconteceu aqui, ó. Aumenta, aumenta, diminui, diminui. Tá? Não sei se ficou claro aqui para vocês. Esse momento laranja que acaba não aparecendo aqui, que acaba, ele ficaria no intertício, né? Ficaria qualquer coisa aqui. Agora do gás, tá? Você vê que aqui o gás ele tem um comportamento bem específico, né? Então você vê que conforme o que está acontecendo aqui, conforme o aumento, porque não tem variação de temperatura no laranja para o azul claro, porque tem na verdade. Espera aí, vamos voltar lá. Estender essa pergunta. Por que não tem variação de temperatura? Ah, sim. Aqui não teve variação de temperatura porque é um ensaio teórico. Mas sim, você está correto. Se você for tirar um gráfico de fator volume de formação do óleo, sim, ele vai ter uma mudança. Tá? Mas aqui foi considerado, de novo, para você entender o seu fluido. Tá? Porque essa afirmação que você diz, ela é verdade se você levar em consideração o poço, tá? Por quê? Por que ali eu vou ter variação de temperatura? Por conta da altura e da gravidade, da ação da altura e da gravidade. Sim, eu tenho variação, mas agora quando você está ali no reservatório, realmente a variação de temperatura dentro do próprio reservatório, ela não é muito grande. Você tem pequenas variações ali, não ao ponto de influenciar tanto a formação desse gás associado. O que vai influenciar mais é a origem da decomposição, né? Que é a decomposição da matéria orgânica, né? Diagênese, catagênese e tal. Mas sim, você está correto. Aqui é um ensaio teórico para você identificar o comportamento do fluido em condições de laboratório, tá? Agora, isso que você está falando é justamente a relação desse comportamento que a gente está entendendo aqui do fluido com a rocha, com o poço, com toda a complexidade, tá? Atualmente é o grande desejo da indústria, né? Que a gente vai decompondo o problema. O problema ele é tão complexo, né? Você representar em apenas um gráfico o que é aquele fluido na condição de reservatório, o que é aquele fluido na condição de poço, o que é aquele fluido na condição da plataforma, o que é aquele fluido na condição de escoamento dele, né, que pode ser num navio aliviador ou num tubo, e o que é aquele fluido na condição de refinaria. Tá? Então, ó, reservatório, poço, plataforma, escoamento e refinaria. Então, esse fluido ele vai ter 5 ambientes. Tá? Então, uma coisa é você analisar o fluido, outra coisa é você analisar o fluido em relação a algo. Tá? Então, aqui é um ensaio laboratorial onde você quer entender primeiro o comportamento do seu protagonista. Depois você vai botar o seu protagonista nesses 5 diferentes contextos. Tá? Cada um desses contextos, um é com a rocha, outro é com aço, é um aço que é verticalizado com um diâmetro tal, outro é dentro do ambiente de plataforma. Enfim, são ambientes distintos, então você tem que ter interpretações distintas. Tá? Mas primeiro a gente tem que entender o que o nosso protagonista aí, que é essa mistura complexa de hidrocarbonetos, qual é o comportamento dele, qual é a identidade dele, tá? Então essa é a identidade do fluido, tá? Mas aí obrigado pela pergunta aí, que dá pra gente dar mais profundidade ao assunto. Já o gás, ele tem esse comportamento, né? Você aumenta a pressão dele, a tendência é ele diminuir o volume, tá? Tendência não, ele vai diminuir o volume. Você vê que a diminuição desse volume é abrupta, tá? Então você aumenta a pressão, você reduz o volume, tá?
Então aqui, volume no reservatório, volume na superfície. Então se você aumenta a pressão ali do seu reservatório, por exemplo, você vai ter um menor fator volume de formação do gás, que é o BG, tá? Então aqui, repare, olha essa unidade de medida, né? Eu adoro essas unidades de medida do reservatório, que é exclusiva nossa, né? Metro cúbico por metro cúbico padrão. Então, metro cúbico no reservatório, tá? Então a gente sabe, olha lá, olha a pressão do reservatório, 246 atm, tá? Olha a pressão que a gente está aqui, da linha de vida, né? A CNTP é a condição de vida. Então, isso daqui é onde você tem vida complexa existindo, você precisa disso daqui, tá? Agora, os outros tipos de vidas, né, de bactérias e tal, você até consegue existir aqui, mas uma condição adversa para outro tipo de vida. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Aquela condição aqui, ó. Agora já falando de outro carinha, que é o gás. Tá? Então, fator volume de formação do óleo, diferente do fator volume de gás. O conceito é o mesmo, é uma divisão simples volumétrica. Tá? Então é isso. Quando falo fator volume de formação, resumindo, BO e BG. Então, se quiser resumir, é isso. Está relacionado à variação de volume. Tá? Então, BO é variação de volume do óleo. Na parte de cima, sempre na condição de reservatório, e embaixo, na condição de superfície. Tá? Então, os dois vai ser isso. Tá? Aí, graficamente, a gente consegue montar isso daqui. Então, sempre metro cúbico em condições de reservatório, metro cúbico STD, que é Standard, abreviação para Standard. Tá? Ou traduzindo para o brasileiro, seria metro cúbico CNTP. Tá? Aqui em inglês, metro cúbico STD. Aqui também é uma outra ilustração para aquilo que a gente já viu lá atrás. Como vocês podem ver aqui, o líquido, tá? No fim das contas, eu tenho aqui não uma condição de reservatório, né? Porque vocês viram que a condição de reservatório a pressão é de centenas, não é? Mas aqui só para você mostrar uma diferente de uma condição standard, de uma condição padrão, né? Então, desse líquido aqui que está lá a 84 atm, tá? E 71 graus, desse 2,4 metros cúbicos de líquido, em condições de superfície, apenas 2 metros cúbicos vão ser óleo. Desse líquido, parte vai virar gás, né? E desse gás aqui, que eu já tinha lá em condição de reservatório, né? 1,7, ele vai aumentar ainda mais. Ele vai aí mais do que dobrar, né? Muito mais do que dobrar. Né? Então, só para vocês terem aí olha a necessidade volumétrica que se tem em condição de superfície, né? Aqui ele está totalmente empacotado, né? Ele está empacotado em reservatório. Quando você chega para a superfície, você precisa de uma disponibilidade muito grande de armazenamento, tá? É por isso, e isso daqui seria, por exemplo, a justificativa técnica que a gente teve. Você lembra que os preços do petróleo chegou a patamares negativos? Foi justamente por conta disso. Por quê? Da condição de reservatório, para você transportar até você chegar lá nas refinarias e tal, leva alguns dias, algumas poucas semanas, tá? Para você fazer esse movimento aí. Uma plataforma normalmente que fica muito distante aí, que precisa de um navio aliviador, uma plataforma ela é aliviada, né? Ela escoa a produção quando não é por duto, a cada 7 dias, tá? Então, tanto que esses patamares de preços negativos duraram aí 2, 3 semanas no máximo. Eu sei que não durou nem um mês. Foi isso que aconteceu. Veio esse choque de demanda do mundo, veio que foi por conta do quê? De lockdown. Foi um efeito dominó de lockdown no mundo todo. Tá? Então, uso doméstico, na verdade, é a ponta do iceberg. O problema foram que
Grandes fábricas fecharam, porque estava tendo caso de Covid dentro dos funcionários. Agora imagina, empresas com 15, 20 mil funcionários, empresas de atuação global. Aí você fecha, você não precisa de diesel, você não precisa de várias coisas, não é? Mas nesse meio tempo já tinha navio que já tinha pegado o óleo produzido e já estava levando para o continente, tá? Só que o que aconteceu? Começou a ter mais navio atracando para desabastecer do que a capacidade das refinarias de guardar óleo e gás. Então as refinarias não conseguiam vender esse óleo e esse gás porque as indústrias não precisavam comprar, porque elas tiveram que fechar por conta do lockdown. As refinarias não conseguiam vender porque as indústrias não compravam. Os navios já estavam no meio do caminho, não tinha para onde ir, não tem como você reinjetar aquilo no. Tem, né? Mas é extremamente caro, é inviável. Aí começou aquele bando de navio a atracar ali sem ter para onde escoar a produção e as refinarias e as empresas começaram a fazer a conta e matematicamente era melhor você pagar para não receber. O prejuízo era menor. Resumindo, as empresas estavam literalmente pagando para não receber óleo, porque para elas o prejuízo iria ser menor. Tá? Tecnicamente por conta desse comportamento aqui do óleo. Né? Ou seja, da alta necessidade de espaço que ele tem em condição de superfície. Aí você falaria, então quer dizer que se eu fizesse uma recompressão no meu óleo, eu conseguiria ocupar menos espaço? Sim, mas o problema é você fazer isso em escala global, né? E você não ter se preparado para isso. Existem soluções técnicas para isso? Existe. O problema é você construir isso numa escala global. Aqui também é uma outra representação. Você vê que eu tô explicando o conceito de várias formas gráficas para ver se fica bem claro para vocês. Então, a água, na verdade, ela diminui, como vocês podem ver aqui, ó, o volume dela, ela vai diminuir. Por quê? Alguém saberia chutar aí por que essa água aqui, o volume dela vai diminuir do reservatório para a superfície? Pode escrever aí. Ou falar. Essa água, ela tá pura, gente? Ou não? Isso daí. Perfeito. Quem falou? Ah, ótimo, Arthur. É isso aí. Ela arrasta gotículas de óleo e gás, tá? Por mais que a gente faça o processamento ali na plataforma, ela vai conter pequenas gotas de água e de óleo. Só que a gente está falando de, algumas dezenas ou centenas de metros cúbicos, né? Então, na condição de superfície, esse óleo e esse gás vai se desprendendo dessa água, tá? Ele vai se desprendendo dessa água e ela, consequentemente, vai perdendo volume. Principalmente por conta do gás que estava associado a ela. Ele começa a se dissociar, porque a pressão vai diminuindo, ele começa a ter mais liberdade de permear, que é aquele gráfico de permeabilidade relativa. Né? Se a gente fosse montar um gráfico de permeabilidade relativa à água e do gás, no caso. Né? Mas o que aumentou aqui foi isso. Resumindo, aumentou-se a permeabilidade relativa do gás e do óleo em relação à da água. Então, esse gás e esse óleo se desprenderam da água e a água reduziu o volume. E aqui o óleo também. O óleo acho que é mais claro, né, o que está acontecendo com ele. Aqui, ó, então inicialmente era 100% líquido, né, quando chega na condição de superfície, ele acaba se dissociando, tá? Aí ficando 100% óleo e parte gás. E esse gás aqui. Aqui esse daqui seria dissociated, né? Volume de gás dissociado. Aqui seria o volume de gás e de líquidos, tá? Porque esse gás também ele não fica 100% seco, tá?
Daqui seria a justificativa dessas letras adicionais aqui. Agora, a razão de solubilidade, por isso que é importante, essa aula aqui é importante ter o exercício, né? Porque aí já começa a confundir os conceitos, mas seria o volume de gás dissociado sobre o volume de óleo em condições standard, ambos em condições standard, tá? Então, repare, qual é a diferença desses outros conceitos aqui, ó? Então, quando a gente fala de BO ou de BG, né, que é fator volume de formação do gás e do óleo, então, ó, fator volume de formação, de reservatório. Então, é volume de reservatório, tá? Então, BO e BG, eu vou sempre levar em consideração volume de reservatório sobre volume de condições padrão. Razão de solubilidade, ambos estão em condições padrão. Tá? Essa é a diferença básica. Tá? Então, pode anotar aí, BO e BG é sempre volume do fluido na condição de reservatório dividido pelo volume do fluido na condição standard. RS, que é razão de solubilidade, tá? Aí é condição standard dividido por condição standard. Tá? Então, lá, razão de solubilidade de uma mistura líquida de hidrocarbonetos a uma certa condição de pressão e temperatura. Relação entre o volume de gás dissolvido na fase líquida, expresso em condições standard, e o volume de óleo que será obtido da mistura, também expresso em condição standard. Tá? Então, reparem que graficamente, o que vai diferenciar do fator volume de formação do óleo e do gás lá, olha aqui, eu tenho um platô, então ela começa com platô. É diferente aqui, ó, eu tenho uma angulação, aqui eu não tenho um platô, em momento algum eu tenho um platô, que é essa condição reta aqui, não é? Que seria uma perpendicular ao eixo aqui do definidor, né, que no caso aqui é fator volume de formação, que é a razão de solubilidade. Então aqui perpendicular ao meu objeto de estudo, né? Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho isso aqui na representação gráfica da razão de solubilidade. Então volume de gás em condição standard dividido pelo volume de óleo em condição standard. Então aqui, ó, já uma outra representação seria essa daqui, ó, líquido, 1,3. No segundo momento, eu tenho aqui líquido ainda, né, aquela dissociação que eu mostrei para vocês, e aqui, tá? Então, o volume de gás dissolvido, aqui, ó, RS nas condições iniciais. Então aqui, ó, seria exatamente isso. Seria o somatório desse daqui, ó, tá vendo? Esse gás com esse daqui dividido pelo volume de óleo. Tá? Então aqui 9,545 mais 6,512 dividido por 1. Tá? Então RS é igual a 16,057 metros cúbicos por metro cúbico padrão. Na verdade, é o contrário. Metro cúbico padrão dividido por metro cúbico padrão, na verdade. É isso. É essa parte aqui que ela fica... ela é tão ambígua, né? Que na verdade fala, por que você não corta, né? Mas é isso. É a condição metro cúbico padrão dividido por metro cúbico padrão. Seria a unidade de medida do RS. Da razão de solubilidade. Então, falando agora de... Deixa eu ver só onde está no horário. Tá, vai dar para falar. Das estimativas de reservas. Então, é aqui que começa o assunto técnico. Ele começa a ganhar um cunho muito econômico, tá? Que é o cálculo de estimativa de reserva. Então, aqui são, primeiros, umas termologias que é importante a gente saber, tá? Então, aqui seria o
os jargões, né, mais utilizados aí quando a gente está falando, quando a gente quer quantificar uma reserva de hidrocarboneto. Então vamos lá, obtenção dos fluidos de reservatório até chegar a condições de abandono. Tá? Então o volume original, volume do reservatório na época da sua descoberta. Volume recuperável, que é o volume que se espera produzir. Lembra que eu falei para vocês que hoje, com a tecnologia que a gente tem, quando você tira muito, mas muito mesmo, você tira 60% do volume original, tá? Então você sabe que tem mais óleo, mas esse óleo ele está em condições que não são permeáveis. Ele às vezes está o óleo que está molhando a rocha, não é a água, tá? Então são trechos do reservatório aonde o óleo é a fase molhante, não a água. Então esse óleo vai se perdendo, tá? Então por isso que já começou uma tendência de reexploração de campos maduros, né? Só que esse movimento só vai aumentar cada vez mais, né, com o passar dos anos, conforme a gente vai avançando tecnologicamente, vai barateando custos, né? Já se tem muita tecnologia, só que ela ainda não se paga. Fator de recuperação é o quociente entre o volume recuperável e o volume original, tá? Produção acumulada, quantidade de fluido que já foi produzido até um determinado momento, tá? Então a produção acumulada é aquilo que a gente conseguiu botar lá na plataforma. Fração recuperada é o quociente entre a produção acumulada e o volume original, que a gente começa a confundir um pouco, tá? Assim como, ó, tá vendo? Sempre volume, volume, aí fator, né? Então esse fator aqui vai dividir, né, o volume recuperável, é o quanto a gente espera, não necessariamente o que a gente vai conseguir, tá? Dividido pelo volume original. Produção acumulada é aquilo que de fato a gente produziu. Na verdade, esse daqui, a fração recuperada, né? Que é o que de fato a gente produziu aqui, dividido pelo volume original. Então, a fração recuperada, ela é real, é o que de fato aconteceu. Daqui o fator de recuperação é o que a gente espera que aconteça, tá? E a reserva é o volume que ainda pode ser obtido de um reservatório. Então, reserva é o que ficou para trás, tá? Então, fração recuperada é o que de fato aconteceu, é o que eu tirei, o que está lá em cima, dividido pelo que está lá embaixo, pelo que você sabe que está lá embaixo, tá? E a reserva é o que ficou. Continuando aqui, o método, no que diz respeito a métodos de cálculo, o método depende da época em que é feito o estudo e das informações disponíveis. De tempos em tempos, você tem que refazer os estudos do reservatório, até porque a sísmica vai avançando, a análise de dados vai avançando, né? Então você pode tomar novas decisões, melhores decisões com os poços que lá já estão, tá? Já foram perfurados e tal. Inicialmente você pode ter, sei lá, 4 poços injetando e um produzindo, mas você pode ver que mais vale fechar um poço e aumentar a pressão de outro, então você começa a otimizar ele, tá? Só para contextualizar isso daí, tá? Mas seguindo, então analogia, estimativa feitas a partir de geofísica e reservatórios vizinhos, tá? Então a analogia ele é muito utilizado, você pega campos vizinhos, plataformas vizinhas e começa a fazer analogias do que você pode encontrar ali. Com certeza vai ser alguma coisa diferente, mas ela não vai ter uma distância muito grande do que foi encontrado na região, tá? Então, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal ele tem uma similaridade muito grande, porque a origem daqueles reservatórios foi na mesma época, tá? Então, por isso é verdade isso. A gente pode sim fazer analogia sabendo que vai ter as especificidades de cada reservatório, mas que já é um excelente ponto de partida. Análise de risco é o tratamento estatístico e os valores são apresentados numa faixa de variação. Então é aquilo, toda simulação é errada,
você não tem nenhuma simulação 100% correta. Por quê? Porque o fluido é dinâmico, o fluido é altamente compressível. Conforme você vai explotando, conforme você vai produzindo, você vai alterando aquele meio. Você vai alterando aquele meio, você altera o comportamento. Se altera o comportamento, você altera tudo isso aqui que você falou para trás. Fração recuperável e fator de recuperação. Tá? Por quê? Você pode alterar a fase molhante. A fase molhante de água pode mudar para óleo devido à variação de pressão que você causou naquele reservatório. Tá? Então, é por isso que é importante a gente fazer uma análise de risco. Tá? Então, você criar cenários, né? E não apenas 3 cenários, né? Como se cria, que é o pessimista, o moderado e o otimista. Né? Aí aqui você já leva em consideração, você tem que levar o risco político, que normalmente está associado ao país. Você tem o risco político do país, o risco político global, tem fatores não previstos, como a pandemia. Ninguém estava prevendo uma pandemia aí, né? Já estamos fazendo aí 1 ano de pandemia no mundo, né? Se for passar aí levar em consideração, começou lá na China. Então, a análise de risco é um tratamento estatístico que você leva muita variável, tá? Então, aí já vi tratamento estatístico na indústria. Você monta uma equação aí com 30, 40 variáveis, tá? Então, tem variável de tudo que é tipo, de política, econômica e técnica, tá? Método volumétrico, para calcular o volume de fluidos e precisa de informação da petrofísica e de laboratório. Então, por isso que é importante, aí você pega a sísmica, você pega a análise PVT, você pega os dados de produção e você vai calculando os volumes ali, tá? Então, análise de declínio da produção, equação de balanço de materiais, simulação de reservatório. Então, aqui já é a galera aí dos dados, né? É onde tem muito mercado, por exemplo, onde eu estou fazendo meu doutorado, é nessa parte aqui, né? Análise de risco, esse é meu dia a dia. Então, métodos volumétricos. Aqui são alguns, de novo, aqui também a gente não vai... É mais para vocês saberem que existe, mas isso daqui também já é conhecimento já a nível de especialização, mas é importante que vocês saibam que tenha isso, tá? Então, os dados utilizados, o volume total da sísmica, mapas estruturais, mapas isopacos, porosidade, saturação, perfilagem, laboratório, análise PVT e tudo mais, tá? Então, aqui é o volume de reservatório versus a porosidade, saturação do óleo in place, tá? O óleo no local é o fator volume de formação do óleo, tá? Na verdade, aqui é o inicial, a saturação de óleo inicial é dividido pelo fator volume de óleo inicial. Isso daqui é do gás, que é o volume do reservatório dividido pela porosidade, multiplicado. Volume de reservatório vezes a porosidade vezes a saturação de gás inicial dividido pelo fator volume de formação do gás inicial, tá? Então, como eu vou achar aqui, né? A única coisa aqui que ela foi aberta aqui, né? Que é 1 menos a saturação de água conata aqui, no caso. Então, você pega a diferença é a saturação de gás, tá? Então, calcular N, calcular G seria isso. Então, hoje, só deixa eu ver aqui se vai dar para terminar. Acho que dá sim. Cabo de gás, capa de gás, dá sim. Então, daqui a última parte da aula de hoje são justamente os mecanismos de produção. Eu acho que talvez a parte mais importante da aula, e se não for, talvez não, é a parte mais importante da aula, né? Que é o mecanismo de produção, que tudo que a gente viu lá atrás foi justamente os fatores que vão influenciar os mecanismos de produção, tá? Então, qual é o mecanismo de produção? Justamente essa energia do reservatório que vai possibilitar a produção, que vai fazer com que o poço seja surgente, tá? Então, o que é um poço altamente produtivo, né? Ele vai depender muito do mecanismo de produção.
para já eu já dou um spoiler, né? O mecanismo de produção mais eficiente é o mecanismo de produção de influxo d'água, tá? Pelo simples fato da água ser mais densa do que o óleo, ser mais pesada, e ela tem uma capacidade de varrer, de lavar o meu reservatório, de expulsar o meu fluido de interesse, que é o óleo, que é o gás, tá? Então, a água é o mecanismo mais eficiente, é aquela que consegue literalmente lavar o meu reservatório. Imagina, eu boto aí um poço injetor e um poço produtor, faço isso daqui, injetando, produzindo, tá? E eu consigo fazer com que eu tenha uma alta performance no mecanismo de influxo d'água. Então, ela basicamente precisa vencer as resistências dos canais porosos, tais como estrangulamentos e tortuosidades, não é? Esse conceito de estrangulamento, né, que vem da mecânica do fluido, você quer ver um estrangulamento na estrada, por exemplo, é quando você vai chegar num pedágio, né? Então você tem ali a estrada, que pode ser aí a Via Lagos, por exemplo, ela é duplicada, não é? Duas pistas para cada lado aí, beleza. Quando você vai chegando no, no, no pedágio, ele vai aumentando, né, o número de portagens ali, depois ele diminui, né, depois ele tem um estrangulamento, tá? Então, eu entendo o estrangulamento, ele pode ser interpretado também como um afunilamento, tá? A diferença é que o afunilamento ele é perfeitamente, geometricamente delineado, né? Já o estrangulamento não, ele vai ter o outro conceito que ele é tortuoso, então ele não é perfeitinho, não tem um ganho de angulação exponencial, assim, espelhado, invertido, né? Ele vai ter essas tortuosidades, porque a gente está falando de rocha, né? A gente não está falando de um funil ou de alguma coisa feita pelo homem. Então a produção ela ocorre quando há uma descompressão do reservatório, que em função da expansão dos fluidos, que a gente viu lá atrás, né? A expansão do fluido, isso daqui é a expansão do fluido, tá? Que vai gerar todos os conceitos de fator volume de formação do óleo e do gás e da razão de solubilidade. Tá? É uma forma da gente entender graficamente e matematicamente o que é essa expansão do fluido que a gente viu lá atrás, tá? E a contração do volume poroso. Essa contração do volume poroso ela tem a ver lá com a compressibilidade, com a variação fracional, tá bom? Então, ó, vou até voltar aqui, ó, contração do volume poroso. Vamos lá, variação fracional. A gente acho que foi a primeira aula que a gente viu. Então, olha só. Aquilo tudo que a gente está falando agora é o compilado disso tudo aqui que a gente viu. Então, variação fracional é a primeira aula mesmo. Passei batido dela aqui. Aqui. Então, matematicamente é isso daqui. Compressibilidade igual a variação do volume de poros dividido pelo volume poroso inicial, tá? Então, isso daqui é a variação fracional. Agora, compressibilidade é a variação fracional dividido pela variação de pressão, tá? Então, voltando aqui. Então, a gente viu lá tanto do estrangulamento, que está relacionado com a tortuosidade, e a gente viu também que está relacionado com a compressibilidade, que está relacionado com a variação fracional, que está relacionado com essas pressões na parede do fluido, né? Que é a contração do volume poroso. Então, aqui, o deslocamento de fluido para o interior do reservatório. Então, nós temos uma invasão por um aquífero, né, por exemplo. Isso é possível acontecer. O que é essa invasão do aquífero? Imagina ali, eu tenho o meu reservatório de óleo, meu objeto de interesse, onde eu estou... Está sendo o foco dos meus esforços para a implementação de um poço, tá? Mas na adjacência, né, na região limítrofe, eu posso ter um aquífero puro, só água, tá? Então, e esse aquífero ele pode invadir o meu reservatório, tá? Com isso, eu vou ter algumas possibilidades que a gente vai ver.
Então são três mecanismos principais que todos eles são regidos pela segregação gravitacional, né? Pela separação por ação da gravidade, que tem muito a ver com o aspecto da capilaridade. Então, aqui, tá. Um outro conceito também que seria um mecanismo combinado que a gente vai ver, né? Que justamente o que normalmente acontece na natureza, às vezes não simultaneamente, mas eles podem acontecer em série, né? Então você tem primeiro um fator volume de formação, um mecanismo de capa de gás e depois um de gás em solução, mas normalmente isso. Começa primeiro um mecanismo de gás em solução, esse gás vai se dissociando até formar uma capa de gás. Normalmente a ordem mais comum, a não ser que haja um influxo, né, uma reinjeção de água muito grande. Então, eu falo, em muitos casos verifique-se que dois desses mecanismos, ou mesmo os quatro, podem atuar simultaneamente. O efeito de segregação gravitacional é responsável pela melhoria do desempenho dos mecanismos de produção. A gravidade faz com que ocorra a segregação dos fluidos. A densidade, a gente sabe, por isso que a água sempre fica no fundo do reservatório, por ser mais densa. Então, olha lá, a situação, reservatório predominantemente composto por óleo, né? Aí vai ter fronteiras isolantes e impedindo penetração de fluidos. Essas fronteiras isolantes é justamente em cima vai ser a rocha selante, a rocha capeadora, e embaixo vai ser o embasamento cristalino, né? Vai ser a base do reservatório. Então, após o início de produção, a pressão interna cai, os poros diminuem. Então, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, quando eu chego no reservatório, esse meu poço pioneiro, ele está exercendo uma pressão sobre a parede do fluido. Você lembra que eu falei para vocês da bexiga de aniversário? A gente enche a bexiga, então o ar que a gente está colocando dentro dessa bexiga, ela está empurrando a parede da bexiga, ela está exercendo pressão. Com isso eu tenho a expansão volumétrica da minha bexiga, tá? Agora, conforme eu vou tirando o fluido do meu reservatório, é que nem dessa bexiga de aniversário, conforme eu vou tirando o ar dentro dessa bexiga, o ar que estava ali dentro, ele vai exercendo uma menor pressão sobre a parede, tá? E com isso, os poros diminuem, tá? Então, lá, a capacidade de armazenamento diminui, tá? E os fluidos expandem. Tem depois a gente vai ver esse gráfico, né? Pressão versus volume. Então a sequência favorece a produção, mas o reservatório depleta, tá? E esse mecanismo natural do reservatório, ele é bom, que é graças a ele que a gente tem a produção, tá? Mas vai ter algum momento que ele já não é mais tão interessante, ele não funciona tão bem na perspectiva econômica. Deixa eu ver aqui, peraí que eu estou clicando aqui, estou antecipando. Que é o mecanismo de gás em solução, tá? Aqui estão algumas características do mecanismo de gás de solução. Deixa eu ver só até onde ele vai aqui. Que é a queda da pressão, vaporização e expansão do gás, tá? Então, o gás é muito mais expansivo que o líquido, expansão locomove o óleo, tá? Então, o gás também, para além da variação fracional, né? Ou seja, para além da pressão exercida pelos poros sobre o meu fluido, o óleo, que faz ele subir, eu tenho também o gás fornecendo energia para o meu óleo, tá? É esse daqui o significado disso. A produção de gás aumenta. É isso. Então, conforme eu tenho, num primeiro momento, o gás ajudando o óleo a subir, num segundo momento, quando a quantidade de óleo vai diminuindo, né, esse gás ele começa a se pronunciar ali dentro do reservatório, a produção de gás começa a aumentar e a de óleo diminuir. Aqui é o ponto fraco, né, que falou que esse gás vai sendo produzido junto com o óleo, mas aí não tem jeito, né, bolhas dispersas no meio líquido, formação da fase gasosa contínua. Essa formação da fase gasosa contínua, ela acontece mais para frente, não é no início da vida do reservatório. O gás escoa pelo meio poroso e é produzido com óleo, tá? A
produção vem da expansão do gás. Então, se o gás é produzido, a energia do reservatório está sendo drenada. Isso é verdade, como eu falei para vocês. Então, se a gente fosse resumir, tá? Como que o óleo chega na superfície? Dois motivos. Primeiro, redução do volume poroso, ou seja, as rochas estão fazendo pressão sobre o óleo. E esse óleo ele é expulso, ele quer ir para uma zona de menor pressão, tá? Segundo, a energia que o gás dá. Como o gás ele é menos denso do que o óleo, ele vai fornecer energia para que o óleo suba, tá? Mas a partir do momento que você vai produzindo, ou a quantidade, a saturação de óleo vai diminuindo e a saturação de gás vai aumentando. Quando essa saturação de gás aumenta, ela começa a formar uma fase única e ela começa a ter preferência no que diz respeito à permeabilidade relativa. Então ela começa a ser preferência em relação ao óleo numa fase mais avançada do reservatório. Então o gás começa a ser produzido muito cedo, esgotamento rápido da energia do reservatório. É por isso que, por exemplo, se o meu poço ele consegue, ou melhor, se a minha plataforma consegue dar aí, né, que normalmente são conjunto de poços, ela consegue me dar, sei lá, 100 mil barris por dia, não quer dizer que eu vou botar ela para produzir 100 mil barris por dia. Normalmente você coloca ali 70, 80 mil barris por dia. Por quê? Para preservar a energia do reservatório, para que você não gaste de forma prematura a energia do reservatório. Então você faz uma gestão da pressão do reservatório, controlando a capacidade máxima de produção dele, tá? Você não produz o máximo dele, você produz parcialmente. Para quê? Para que você mantenha parte desse gás que dá energia ao óleo lá dentro do reservatório, tá? Para que você dê tempo para esse reservatório, que você consiga prolongar essa surgência, para você não ter que gastar dinheiro injetando água, injetando gás, ou até mesmo colocando um bombeio centrífugo submerso, uma BCS. Então aqui estão aqueles conceitos que a gente viu, né? Que é a RGO, né? É o volume de gás dividido pelo volume de óleo. Aqui a gente está vendo a vazão de óleo e a pressão, tá? Então o que esse gráfico está mostrando para mim? Em função do tempo, tá? Então ele está mostrando que a vazão de óleo está diminuindo em função do tempo, que a pressão do reservatório também está diminuindo em relação ao tempo, e que meu volume de gás, que a minha RGO, né, ou seja, o meu volume de gás em relação ao meu volume de óleo, está aumentando, tá? Então essa é a interpretação que eu posso tirar desse gráfico aqui, tá? É muito comum em reservatório de gás em solução, tá? Então aqui ele está mostrando aqui, ó, o óleo, né, os poços produtores de óleo e a água, as condições originais. Aqui quando ele já tem um poço depletado. Então o gás passa a ser essa preferência, tá? Aqui não ficou tão claro aqui, mas aqui está falando de óleo, e aqui já é uma produção de gás, tá? Seria esse pico, né? Um reservatório fechado que não tem a camada de gás apreciável nem aquífero de tamanho significativo, né? Aqui está falando também que a água não é um mecanismo tão atuante no reservatório, mas que sim, o gás exerce maior influência. Como eu sei que o gás exerce uma maior influência no reservatório? Através dessa curva aqui, ó, tá? É quando você tem um pico muito acentuado da RGO, ou seja, quando você tem um crescimento exponencial do volume de gás em relação ao volume de óleo. Aqui, nesse primeiro aqui, 1/3 de tempo de vida do reservatório. Então, para concluir aqui, o reservatório a gente falou de capa de gás, eu tenho que deixar mais claro no enunciado aqui. Então, diferente do gás em solução, o mecanismo de gás em solução, inicialmente eu tinha um reservatório 100% óleo. O gás ele foi aparecendo. O mecanismo de capa de gás, ele já tem o topo do reservatório, o gás já está ali, na condição de reservatório. E eu tenho também
um gás associado ao óleo, tá? Então, olha lá, na condição de reservatório eu tenho óleo mais gás, tá? Esse outro aqui não, que é o de gás em solução. Na condição de reservatório eu só tenho inicialmente 100% óleo, depois que a capa de gás vai aparecendo, tá? Então, é a fração de gás acumulada na parte superior do reservatório devido à diferença de densidade. Produção colocada no óleo, pois fonte de energia está na capa. Então, isso daqui, o que acontece? Quando eu coloco o poço, eu tenho que ter muito definido aonde que está o contato gás-óleo, tá? Então, por quê? Eu quero botar o meu poço não na capa de gás, eu quero botar meu poço no óleo, tá? Porque essa capa de gás vai dar energia ao meu óleo, tá? Então, esse é o significado aqui desse tópico. Redução de pressão, tá? Daí vai acontecer em todos, e aqui no mecanismo de capa de gás, ele tem uma relevância também. Você vê que no influxo d'água a gente vai ver que isso, a redução de pressão já é minimizada. Então, expansão da capa, porque a capa vai expandir? Porque o gás associado ao óleo, ele vai se associar à capa de gás. Tá? Então, imagina, aqui o mecanismo de capa de gás, eu vou ter os dois mecanismos na verdade, né? Eu vou ter o de capa de gás mais o de gás associado. Então, por isso que essa capa de gás ela aumenta, porque aquele gás que estava associado ao óleo, ele vai se desprender e vai se associar à capa de gás, que começa a ocupar o volume que era do óleo. Então, a expansão da região de gás ocorre sem quedas substanciais de pressão, né? Então, ou seja, é mais lenta. Geralmente, recuperação de 20% a 30%. Olha aqui a diferença, pessoal. Então, isso daqui é como que eu consigo identificar, né, o reservatório da capa de gás. É justamente por essa diferenciação aqui, ó. Olha a queda de pressão aqui, tá vendo? Ela não acontece de forma tão abrupta como no reservatório de gás associado. Olha a RGO, eu não tenho um pico, né? Então aqui a pressão não tem uma queda tão abrupta, a RGO não tem um crescimento exponencial e a vazão de óleo é mais constante, tá? Então, como vocês podem ver, essa energia fornecida pela capa de gás ao óleo, né, ela acaba sendo benéfica, tá? Vocês veem aqui que pelo comportamento, olha a diferença, olha que bagunça é isso daqui, tá? Olha lá, queda de pressão abrupta, queda de vazão abrupta e crescimento da RGO exponencial, tá? Aqui não. Aqui eu já tenho uma tendência à constância, tá? Em função do tempo. E por fim, o mecanismo de influxo d'água, tá? Que é a condição de grande acúmulo de água, ou seja, é um aquífero atuante, onde eu tenho a água sendo relevante para o escoamento da minha produção, tá? Produção de óleo tem uma maior queda de pressão, tá? Mas isso daí depende muito da forma como a gente interpreta essa queda de pressão, mas o que não necessariamente da produção, tá? Então o volume poroso do aquífero diminui, o volume de água expande, a água invade a região porosa do óleo, acaba empurrando esse óleo, né? Então a recuperação aqui, ó, é maior. Então esse é o principal aspecto do mecanismo de influxo d'água, tá? De 30% a 40% de recuperação, podendo chegar a 75% conforme o tamanho do aquífero, tá? Que é muito raro. Mas aqui são patamares normais. Então, de 30% a 40% de recuperação. Quando você olha aqui, ó, de 20% a 30% da capa de gás, não é? E do outro aí é ainda menor. Eu não sei se eu deixei claro aqui, mas é menor do que 20%. Você tem aí, que não botei, eu posso até botar depois no slide para complementar ele. Então, aqui é de longe aonde eu tenho o maior volume de... o maior potencial de exploração é justamente quando eu tenho um aquífero muito relevante, né? Aqui você vê que uma plotagem topográfica aí, você vê que a água ela é muito atuante no reservatório. Então a água ela está pressurizando, ela é mais densa, tá? Então aqui, ó,
Então, olha a pressão quando ela, e a vazão, como ela tende a ser ainda mais constantes, né? Olha a RGO, tá? Então, eu consigo ter esse platô. A desvantagem é isso, né? Que a água ela é tão atuante que, com o passar do tempo, ela passa a chegar a níveis equivalentes e sim, é comum ela ultrapassar a vazão de óleo, tá? Essa é a parte ruim, mas é o reservatório onde você tem que fazer menos intervenção, tá? Porque é muito mais fácil controlar a água do que controlar o gás. O mecanismo combinado, como o próprio nome diz, é o que normalmente acontece, porque os mecanismos de produção eles vão mudando ao longo da vida produtiva do reservatório. Ele pode começar como gás associado, aí ele muda para um capa de gás, aí conforme você vai injetando água, você consegue dar mais robustez ao seu aquífero, ele passa a ser mais predominante. E a separação, por que o gás vai ficar no topo, o óleo vai ficar no meio, a água vai ficar na base? É por ação gravitacional, então a segregação gravitacional ela sempre vai acontecer, sempre vai atuar, tá? E é isso, tá? Aqui eu vou falar de declínio de produção na próxima aula, tá? Então a aula de hoje é essa, deixa eu pausar aqui.